boa tarde. O Brasil já tem 176 casos de pessoas com coronavírus. A doença está mexendo com a vida de toda a população. Com medo de viajar, passageiros pedem o cancelamento de passagens. Lojistas já sentem na pele o reflexo dos shoppings vazios. E ainda, como fica a relação trabalhista entre patrões e empregados? O coronavírus é o tema do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos destaques. Governo do Distrito Federal antecipa férias escolares nas escolas públicas. E liberou uma bolsa alimentação para os alunos que fazem refeições nas escolas enquanto as atividades estiverem suspensas. Empresas aéreas diminuem o número de voos para fora do país. E o que diz a lei sobre os casos de pessoas que não cumprirem a quarentena ou isolamento? Em Belo Horizonte, um paciente com suspeita de Covid-19 fugiu do hospital enquanto estava em isolamento. E algumas pessoas ainda resistem em cumprir normas de isolamento para evitar a propagação do coronavírus. Elas podem responder judicialmente por isso. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, o Brasil já tem 176 casos da doença confirmados. Em 24 horas, houve a confirmação de 79 novas infecções. Quase 1.500 suspeitas foram descartadas. São Paulo é o estado com maior número de casos confirmados, 136. O Rio de Janeiro é o segundo no ranking, com 24. Amazonas e Sergipe tiveram as primeiras confirmações de coronavírus pelo Ministério da Saúde. Em Belo Horizonte, um paciente com suspeita de Covid-19 fugiu do hospital enquanto estava em isolamento, aguardando o resultado de exames. O caso foi registrado na delegacia. Segundo o boletim de ocorrência, o homem tinha acabado de voltar de uma viagem ao exterior e apresentava todos os sintomas da doença. Na semana passada, o governo federal publicou uma portaria com as regras para quarentena e isolamento de pessoas com suspeita de contaminação pelo coronavírus. Quem desrespeita a recomendação pode ser responsabilizado judicialmente. O direito de ir e vir é um direito fundamental. A Lei 13.979, que é a lei que trabalha todas as medidas tomadas em relação ao coronavírus, ela coloca o isolamento como dos instrumentos utilizados para a contenção da doença. Então, judicialmente, o poder público pode conseguir uma decisão e essa pessoa pode, inclusive, responder por multa, ressarcimento ao erário de todo o dano que ela causar. Bom, e para repercutir a reportagem, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Raul Canal, que é especialista nessa matéria ligada à saúde. Seja bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, infelizmente algumas pessoas ainda resistem em relação à quarentena e alguns países têm adotado aquelas ações emergenciais, como a proibição da circulação. É uma medida necessária na avaliação do senhor, tendo em vista que a conscientização ainda tem sido pequena? É totalmente necessário. Vamos usar o exemplo da Itália, que foi o primeiro país a fechar suas fronteiras e decretar a quarentena, né? Até ontem a Itália tinha 1.000 pacientes em UTI. A capacidade total da Itália são 5.000 leitos de UTI. Então, se não houvesse tido a quarentena há uma semana, em 3, 4 dias, essas 5.000 vagas de UTI estariam totalmente absorvidas somente para os pacientes de coronavírus. Então, o Brasil tem medidas acertadas. Nós temos hoje no SUS 16.000 vagas de UTI e a projeção é que só São Paulo, num surto descontrolado, precisa de 10, 12.000 vagas só em São Paulo de UTI. Então, realmente é preocupante, as medidas foram acertadas e devem permanecer. Bom, nós temos hoje um dado de 176 casos confirmados, mas o Ministério da Saúde, ele divulga boletins diários. Hoje à tarde, infelizmente, esse número deve dobrar, né? Nós devemos assistir aí essa curva crescente, né? Daí é importante essa conscientização também, porque o Estado sozinho não consegue agir. E com toda certeza, de nada adianta o Estado tomar as ações
baixar as legislações, tomar as medidas, se a população não se conscientizar. Então não adianta eu não ir ao restaurante, ao cinema, academia ou qualquer evento, mas fazer reuniões públicas em casa ou sair à rua, ter contato com outras pessoas, não lavar as mãos, não higienizar, não me imunizar e levar a doença para dentro de casa e espalhar para os demais amigos, colegas e por aí vai. Então tem que haver a conscientização do risco que se corre e tomar as medidas. Basta ver esse break, suspender descontinuar o vírus. Uma vez descontinuado, em poucos dias, em poucas semanas, com certeza o vírus será combatido. Mas com atitude nossa, individual, dentro de casa, na rua, no ambiente de trabalho e onde mais nós frequentamos. Bom, nós tivemos um caso no fim de semana, é um caso assim, até assustador. Como é que a pessoa não vai ter o cuidado com a saúde dela e fora a coletividade, né? Um paciente que fugiu do hospital em Belo Horizonte. Aqui em Brasília, tivemos também um paciente, um homem, que a mulher já estava com o vírus, ele se negou a fazer o teste, enfim, acabou a comprovação de que ele também estava. Nós temos visto essas situações que podem gerar até boletim de ocorrência. É complicado, né? Sim, tem implicações penais também. O caso de Brasília não está totalmente esclarecido. Numa declaração desse cidadão, ele disse que, na verdade, ele foi em um laboratório privado, fez o exame e já estava recluso na casa dele voluntariamente antes da ordem judicial. Essa é a alegação dele e vamos presumir a boa-fé, né? O caso de Belo Horizonte, o paciente fugiu do hospital. Ele tirou a pulseira de identificação e saiu como se fosse um visitante e não um paciente. Normalmente isso é permitido? Como ele saiu não identificado, ele tirou a pulseira, então a segurança do hospital o confundiu com o visitante, né? Mas a atitude dele pode ter implicações penais, artigo 132 do Código Penal, que é a periquitação da vida e da saúde. Se ele, uma vez infectado e fugindo do hospital, ele está expondo a saúde de outras pessoas a risco e pode ser penalizado. A pena é de 3 meses a 1 ano de detenção e mais a multa. Que é diferente quando a pessoa não sabe que contraiu o vírus, né? Agora, quando a pessoa sabe, coloca em risco a vida de outros... Sim, aí é doloso, né? É doloso, porque uma vez sabedor, saiu da reclusão, fugiu do hospital e foi para o ambiente público. Doloso então, com intenção. Teve a intenção, né? Teve a intenção. De uma forma consciente, embora não queira contaminar ninguém, mas ele assumiu o risco de fazer isso. Então é o chamado dolo eventual. Bom, fica aí a conscientização, né? É uma questão de saúde pública que envolve a coletividade, cada um precisa fazer a sua parte, né? São poucos dias, poucas semanas talvez, e tem muita vida pela frente para gozar depois, né? Dr. Raul Canal, mais uma vez, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Obrigado pela oportunidade e parabéns pela matéria. Obrigada. E o coronavírus tem se espalhado pelo mundo. A pandemia já provocou mais de 6 mil mortes e foram registrados até agora cerca de 170 mil casos. Países como a França, a Itália e a Espanha tomaram medidas severas, como suspensões e bloqueios para evitar o contágio. Na Espanha, as ruas estão praticamente desertas. Comércios, parques e praças vazios. O país é o segundo na Europa com o maior número de casos de coronavírus registrados. Nos supermercados, faltam produtos nas prateleiras. Leite? Não é leite. Regina é brasileira, mora em Astúrias, no norte espanhol. Então, queira ou não, tem aquela certa dúvida, aquele certo medo, né? E você vai comprar uma máscara, você não encontra gel, você não encontra álcool, desses limpador, você não está encontrando esse tipo de coisa. Então, queira ou não, as pessoas eu acho que estão um pouco assim assustadas, um pouco com medo da situação e do que pode vir. Na Itália, 3.590 pessoas foram diagnosticadas com o vírus. O país teve 368 mortes em apenas um dia. Carros da polícia têm circulado nas ruas pedindo para que italianos fiquem em casa. Na China, onde o Covid-19 surgiu, o total de infecções ultrapassa 80 mil. Mais de 3.200 pessoas morreram. Na França, o maior monumento de Paris, a Torre Eiffel, foi fechada por tempo indeterminado. O governo francês proibiu aglomerações de mais de 100 pessoas em pontos turísticos da cidade. Na América do Sul, a Argentina fechou as fronteiras do país pelos próximos 15 dias. O Uruguai confirmou 3 casos na última semana e também limitou a entrada de estrangeiros.
Peru, Venezuela e Colômbia adotaram as mesmas medidas. E no próximo bloco, empresas aéreas diminuem a quantidade de voos internacionais. E ainda, como fica o direito dos passageiros que desistem de viajar? Em instantes, não saia daí. A justiça é cumprir com a lei, tudo direitinho, né? Direitos e deveres, né? Tanto meu como dos outros, né? E o PROCON do Distrito Federal e o DF Legal estão de olho na cobrança abusiva de produtos de proteção contra o coronavírus, como álcool em gel, luvas e máscaras. Nesse fim de semana foram vistoriadas 38 farmácias do Distrito Federal e 4 delas foram notificadas. A orientação é para o consumidor denunciar quando constatar um preço abusivo. O telefone do PROCON, anote aí, é 151. O aeroporto de Brasília começou a usar equipamentos que permitem verificar se os passageiros apresentam sintomas do coronavírus. Os aparelhos também serão levados para a rodoviária interestadual. A pandemia da doença provocou mudanças nos voos e na circulação dos ônibus. Na rodoviária interestadual de Brasília, algumas medidas de prevenção já foram tomadas. Funcionários usam máscaras. Também foi colocado álcool em gel em diversos locais. Muitos passageiros usam máscaras como forma de prevenção contra o coronavírus. O governo do Distrito Federal anunciou que vai disponibilizar termômetros para ajudar a detectar passageiros que chegam ao Brasil com o novo coronavírus. Os equipamentos foram comprados para a Copa do Mundo de 2014 e permitem que os funcionários vejam quem tem febre, um dos sintomas da Covid-19. Além disso, um outro aparelho também permite detectar a presença do coronavírus no ar. Tanto na rodoviária quanto aqui no aeroporto, não é difícil encontrar passageiros preocupados com a chegada do vírus ao Brasil. A gente está agora usando máscara e eu já quero comprar luvas para ela, porque andar com criança, eles ficam pegando tudo, né? E a gente está bem preocupada, porque está crescendo muito o número de pessoas, né, com o vírus. E a gente está voltando para casa e viagem esse ano eu acho que já está cancelado. Tomara que isso acabe logo, né? Já houve no Brasil essa história do vírus, né? E a gente teve sucesso, né? Não está ocorrendo tanto como está na China, né? A China a coisa está feia. Algumas companhias aéreas decidiram suspender voos domésticos e internacionais. A Latam anunciou uma redução de 30% nos voos que vão da América do Sul para a Europa e os Estados Unidos. A mudança vai até o dia 1º de maio. A empresa também definiu regras para alteração das datas e reembolso do valor das passagens. Outra companhia aérea que decidiu agir diante da pandemia foi a American Airlines, que suspendeu todos os voos para o Brasil. Bom, e agora para repercutir essas questões, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado especialista nessa questão do consumidor nos direitos e garantias, é o João Pedro Leite Barros. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu. Bom, como acompanhamos na reportagem, o cancelamento dos voos, né? Isso, existe uma previsão legal em relação à viagem. Normalmente, isso pode ser feito respeitando as regras ali do contrato. Como estamos nessa situação de emergência? Como é que fica a realidade? O caso é simples de forma objetiva. Estamos tratando, pessoal, de um fortuito externo, de um evento imprevisível, que há perda para ambos os lados, para o consumidor e para o fornecedor. Nesse caso, entendemos que o consumidor não deve arcar com qualquer tipo de multa, nem ter nenhum tipo de prejuízo. Essa é a nossa posição. Nós vimos na reportagem que algumas empresas aéreas, elas estão suspendendo os voos ou diminuindo drasticamente. Quando a suspensão é pela empresa, fica mais fácil a relação para remarcar, porque é a empresa que suspendeu, então o consumidor, né, acaba ficando ali sem opção, então ele vai remarcar no dia que ele quiser. Sem dúvida. Nesse caso, quando existe uma suspensão por parte da empresa, é óbvio que o consumidor tem o seu direito de remarcar e, inclusive, de pedir os valores de volta que foram eventualmente pagos já, inclusive taxas extras, taxas de bagagem, etc.
Bom, na prática, algumas companhias aéreas, infelizmente, estão limitando os canais de atendimento, só pode remarcar por telefone, pelo site não pode, enfim, colocando uma série de obstáculos. Isso, juridicamente, pela a situação que estamos vivendo, não é legal. Sem dúvida, trata-se de prática abusiva. O que é que acontece hoje em dia? E vocês sabem, consumidor, muito melhor do que eu. Na hora de tentar fazer o pacto de contratar, você pode fazer. A empresa permite que você contrate pela internet, pelo call center, inclusive em lojas da própria empresa, mas na hora de você fazer o distrato, ou seja, cancelar, nesse caso, a sua passagem ou, eventualmente, tirar dúvidas, muitas empresas direcionam para um canal específico. Estamos diante de uma prática abusiva, uma conduta que não pode existir. Tem que se dar ao consumidor todas as espécies e todos os leques possíveis para, eventualmente, ter esse direito, o direito à informação justa e completa. Bom, prática abusiva também, infelizmente, em relação ao preço do álcool em gel, máscaras, enfim. Essa prática é ilegal e como o consumidor ele pode agir nessas situações? Olha, a gente percebe que hoje em dia, boa parte das empresas tem se valido dessa situação, uma situação extrema que estamos passando, e aumentado os valores. Nesse caso, valores de álcool em gel, de produtos que são para a prevenção do coronavírus. Nesse caso, não pode existir. Estamos diante de uma conduta abusiva. Isso não é legal, não é permitido. O que existe, que não é nesse caso, é que se eventualmente houver um aumento nos custos dos insumos, aí sim seria possível aumentar o valor, mas não é o caso. Então cabe ao consumidor, nesse caso, buscar os órgãos especiais, o Ministério Público, a Defensoria Pública e também os PROCONs para fazer essa denúncia. Você falou no aumento de valor dos produtos, pelo contrário, o governo federal e em outras esferas, eles estão, por meio de decretos e outras medidas, até atuando nessa questão financeira, porque a saúde também financeira das empresas, né, a gente precisa levar em consideração essas duas questões. Então, vale a conscientização dos lojistas que muitas vezes, né, das empresas que se aproveitam dessa questão. É uma realidade, né? Sem dúvida. Nesse caso, também cabe ao consumidor a ter em mente o bom senso, a boa-fé. No caso especificamente do cancelamento de passagem, só para finalizar e fechar esse assunto, é importante que o consumidor perceba que você pode eventualmente remarcar a sua passagem, pode ter um voucher, enfim, tem que se perceber que é um prejuízo para ambas as partes, né? É óbvio, se no final das contas você não conseguir, não quiser ou não puder remarcar, cabe à empresa devolver o valor integral, sem qualquer tipo de cobrança de taxa. A solidariedade, empatia, a gente precisa disso agora para avançar, né, nessa questão. Muito obrigada mais uma vez, João, pela participação. Uma boa tarde. O prazer é todo meu. Boa tarde, pessoal. E agora há pouco, o Ministério da Justiça suspendeu as visitas sociais, atendimentos de advogados e as escoltas dos presos custodiados nas penitenciárias federais. Isso como forma de prevenção, controle e contenção de riscos do novo coronavírus. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o decreto do governo do Distrito Federal para o enfrentamento do coronavírus no país. Eu volto em instantes, até já. A justiça é alguém pagar pelo que fez, né, não? Se você fez uma coisa errada, você tem que pagar pelo seu erro, né? O Banco Central anunciou hoje que o Conselho Monetário Nacional aprovou em reunião extraordinária medidas econômicas para combater os impactos do coronavírus no Brasil. O governo dispensou os bancos de aumentarem o provisionamento no caso de repatriação de operações de crédito realizadas nos próximos 6 meses. Em outra medida, o governo aumentou a folha de capital do Sistema Financeiro Nacional em 56 bilhões de reais, o que permite que a capacidade de crédito seja elevada em 637 bilhões de reais. O objetivo é facilitar a renegociação de dívidas de empresas e de famílias.
E hoje o mercado financeiro voltou a sentir os impactos das incertezas por causa do coronavírus. A Bolsa Brasileira teve as atividades suspensas depois de cair quase 13%. Por volta de 11h30, a Ibovespa registrou queda de mais de 14%. O dólar opera em forte alta e já bateu em R$ 4,98. Alguns shoppings do país também já começaram a sentir os reflexos do coronavírus. As pessoas estão evitando lugares cheios. A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping estima queda de 30% na movimentação do comércio nos próximos dias. Uma das justificativas é de que algumas empresas estão optando por deixar funcionários trabalhar de casa. A associação já estuda pedir ao governo a isenção ou diminuição na cobrança de impostos sobre o comércio e serviço, isso para diminuir o impacto da doença no comércio. E o governo do Distrito Federal publicou no Diário Oficial novas medidas contra o coronavírus. O número de casos na capital do país dobrou em 24 horas. Quem mora em Brasília está apreensivo. Em 24 horas, o número de casos de coronavírus dobrou no Distrito Federal. São 14 confirmados e as pessoas contraíram a doença fora do país. A cidade mudou de ritmo desde a semana passada. Escolas públicas e privadas estão assim, de portões fechados. O governo do Distrito Federal, em edição extra do Diário Oficial desse domingo, estabeleceu novas medidas de enfrentamento ao vírus. Escolas, faculdades e universidades devem ficar fechadas por mais 15 dias. Bloqueou os passes livres dos estudantes para diminuir a circulação nos transportes públicos e liberou uma bolsa alimentação para os alunos que fazem refeições nas escolas enquanto as atividades estiverem suspensas. De acordo com o decreto, só as creches públicas que atendem crianças até 3 anos vão continuar funcionando. Além das escolas, museus e academias de ginástica também devem ficar fechados até o fim do mês. Nós temos prejuízo com o cliente e também com os funcionários. O cliente a gente vai ver as medidas que vamos tomar em relação aos contratos e tem os funcionários que a gente ainda está decidindo como que vai ser essa questão trabalhista, se vai ser férias, recesso. Os moradores da cidade também estão se organizando para evitar aglomerações e o contágio. Se não prevenir, e usando máscaras, os acessórios corretos que têm que ser usados. A gente está usando álcool em gel, está lavando bem as mãos e evitando realmente aglomeração. Governos de outros estados também anunciaram a paralisação das aulas a partir de hoje, como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Tocantins. Em Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, as aulas serão suspensas a partir de quarta-feira. Já no Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul, apenas as universidades paralisaram. E no Ceará e na Bahia foram suspensos apenas os eventos, como seminários e feiras. Agora vamos às ações do Poder Judiciário contra o coronavírus. Os tribunais de todo o país estão tomando algumas medidas para o enfrentamento à doença. O acesso aos prédios, por exemplo, está mais restrito. Os tribunais superiores também anunciaram algumas medidas temporárias. Vamos saber quais medidas agora com o repórter Pablo Lemos, que traz as notícias direto lá do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, aqui no Tribunal Superior do Trabalho, a presidente ministra Cristina Peduzzi assinou um ato em que estabelece o trabalho remoto, inclusive impõe restrições de acesso ao tribunal e suspende reuniões e eventos. Os servidores com mais de 60 anos, incluindo os colaboradores e também aqueles que fazem parte do grupo de risco, poderão realizar o trabalho de casa. Inclusive, alguns já estão fazendo isso. Nos dias de julgamento, só terão acesso às salas de sessões as partes e os advogados que tenham processos incluídos na pauta do dia. Também estão suspensas as viagens e a visitação do público externo à biblioteca e ao restaurante do TST. O ato também cria a Comissão de Operações de Emergência em Saúde para monitorar a situação e propor medidas preventivas. Rafaela. Muito obrigada pelas suas informações, Pablo. O TST já tomando ações aí para evitar a propagação do vírus. Obrigada mais uma vez. E o Superior Tribunal de Justiça informou que, em razão da pandemia do novo coronavírus, as sessões de julgamento da Corte previstas para esta semana estão suspensas. O atendimento ao público externo também está suspenso.
Na sexta-feira, dia 20, a administração do tribunal avaliará a necessidade de prorrogação dessa medida. Os prazos processuais, porém, não foram interrompidos. Bom, e não são só os comerciantes que estão sentindo os reflexos do coronavírus, não. Patrões e empregados, de uma forma em geral, vão ter que chegar a um consenso para nenhuma das partes ficarem prejudicadas. Sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com a repórter Evne Araújo. Oi, Evne, boa tarde para você. Eu sei que você está agora com um especialista que vai explicar como é que fica essa questão trabalhista, né? Temos aí 2 pesos e 2 medidas. É com você, Evne. Oi, Rafaela, boa tarde. Aqui comigo o doutor Max Santos, que vai explicar para a gente um pouquinho como vai ser essa relação trabalhista em época de coronavírus, né? Doutor, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Para a gente começar, academias, cinemas, escolas acabaram tendo que fechar as portas. Como fica para esses funcionários esse intervalo? É folga, é férias, é um descanso não remunerado? Como vai ficar isso, né? Então, tudo depende da relação em que esse empregador, né, vai se dar nessa empresa, dentro dessa empresa. Se esse empregador vai conceder férias coletivas para esse pessoal, né, e concedendo férias, a remuneração, ao pagamento, se ele vai deixar isso como compensação de jornada, né, se vai ter esse abono depois. Então, tudo depende da singularidade, da particularidade de cada estabelecimento, né, para essa questão do coronavírus nas relações de trabalho. Para alguns servidores públicos, por exemplo, agências de publicidade, é possível fazer o trabalho remoto, teletrabalho. Mas para alguns garçons, auxiliares de limpeza, isso não é possível. Nesse momento, é preciso avaliar caso a caso? Sim, com certeza. Tudo depende de cada caso, até porque o decreto, falando em Distrito Federal, ele fala de questões de escolas e academias, né? Bares e restaurantes, lanchonetes, ainda assim, eles continuam em pleno funcionamento, com algumas observações a serem feitas. Então, tudo depende a cada caso e também se a atividade daquele empregado pode ser realizada em regime de teletrabalho ou não. Na questão do empregado doméstico, isso é uma questão diferente, né? Sim, com certeza, totalmente diferente, porque o empregado doméstico, na maioria das vezes, ele não tem um aglomerado de pessoas, ele está sozinho realizando suas atividades, na maioria das vezes ele realiza suas atividades enquanto seus chefes e patrões não estão em casa, então não teria nem porquê ele estar em isolamento nesse sentido, né? Salvo se ele estiver como suspeito, né? Com orientação médica e tudo. Em suspeita, em caso de isolamento, isso vale como atestado médico, é preciso ser remunerado. Sim, com certeza. Existe lei federal, né, que foi publicada recentemente a respeito do assunto, onde dispõe que essas faltas, elas são tidas como justificadas. Então, se essa falta ela é justificada, não pode haver desconto salarial neste empregado, na folha de ponto. Ótimo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Rafaela, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada aos dois pela participação, pelas informações. Uma boa tarde. E uma boa tarde também para você que acompanhou mais esta edição do Jornal da Justiça. Você fica agora com o programa Fórum. Até amanhã.